Hi folks, Teacher Otto aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é para te explicar como eu me tornei fluente em 1 ano e 6 meses em inglês. E aqui nós vamos falar um pouquinho de forma muito clara, muito objetiva, sem arrodear muito. Então você de fato vai sair daqui sabendo o método que vai funcionar para você. Mas antes de a gente ir para o vídeo, já curte, comenta e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas. E é claro, você vai ajudar o Teacher Otto aqui. Falando um pouquinho de como o inglês mudou minha vida. Gente, desde traduzir um americano num casamento com uma brasileira, até uma tradução em missões, por exemplo, e os inesquecíveis primeiros dólares da minha vida. Foi incrível quando eu fui lá e converti, né? Money, money, money. Muito bom. Então, o inglês de fato mudou minha vida, com situações inusitadas e de formas variadas aí. Mas o foco do vídeo é o seguinte: como é que esse método então fez tanta diferença na minha vida? Gente, depois de várias e várias vezes tentando métodos tradicionais, em escolas tradicionais, eu fui apresentado a uma metodologia chamada mnemônica, que basicamente consiste em fazer ganchos e associações com imagens e sons para que possa fazer as associações aquela palavra ou expressão que você está aprendendo. Enfim, basicamente é isso aí. Por exemplo, eu não preciso dizer absolutamente nada para você que essa imagem que está aparecendo aí agora para você, você já sabe o que é, você já sabe onde ele mora, porque obviamente se trata de um animal. Você sabe o que talvez como ele se alimenta e onde ele vive. E eu não preciso dizer para você que o nome, quando eu digo dolphin, você já faz associação com essa imagem. Ah, teacher, mas é golfinho. Não, é um dolphin. Isso é a mnemônica. Em inglês, dolphin é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então isso é mnemônica, é fazer com que o seu cérebro agora, de certa forma, eu sei que é inevitável, nós vamos pensar em português e tudo mais, mas é começar a pensar em inglês quando você faz as associações. Basicamente é isso. Mas foi passando os tempos, quando eu terminei os meus estudos, eu fui fazer disso uma missão da minha vida. Eu me interessei pelo assunto, fui atrás de mais informações e eu pensei, como é que esses poliglotas da vida aí aprendem tantos idiomas? Se eu aprendi inglês dessa forma, por que eu não poderia aprender outros idiomas também dessa forma? E é que tá a sacada, você também pode utilizar esse método que eu vou falar agora para você, para todos os outros idiomas. Obviamente você pode adaptar de várias maneiras, você precisa adaptar. Então o que é que consiste o método Shadowing? Que é o método que me ajudou, me auxiliou juntamente com a mnemônica a alcançar a fluência em inglês. Shadowing basicamente ele significa sombrear. Por exemplo, quando você tem uma sombra, à medida que você faz o movimento, o que acontece? A sombra ela também se mexe. Você vai fazer as imitações daquilo que você está ouvindo. Então esse método Shadowing me ajudou a alavancar ainda mais o meu aprendizado em inglês. E obviamente eu utilizo ele para outros idiomas. O Shadowing em si, muitas pessoas falam sobre Shadowing. Se você pesquisar lá no YouTube, método Shadowing para aquisição de inglês, vai aparecer um bocado de gente falando sobre isso. Muitos falam sobre isso aí, mas pouquíssimos falam sobre materiais didáticos que vão, de fato, ajudar você a aplicar o Shadowing naquilo. Porque o Shadowing não é somente você, obviamente, você pode usar o Shadowing para ver filme. Igual muita gente fala isso, coloca lá Friends e você vai começar a fazer o exercício de Shadowing. Pode, teacher? Top! Pode, com toda certeza. Faz todo sentido e funciona também. Posso ouvir uma música e praticar shadowing com uma música? Yes, of course, you can. Você pode, com toda certeza. Mas, quando você tem um material didático, o shadowing ele passa a não ser somente uma coisa a mais para melhorar o seu inglês, mas ele passa a ser um método que vai te levar à fluência. Então, quando você tem um material que te ajuda, que auxilia a aplicar, aí sim, você consegue chegar à fluência utilizando o shadowing de maneira muito mais eficaz. Agora, fato é que demorou tempo. Eu comecei a estudar mais sobre esse método há 5 anos atrás. Foi quando eu tive os meus primeiros passos ali, ensinando a língua inglesa. Depois de muito tempo, adaptando, errando, adaptando, errando, adaptando, errando, acertando, adaptando, acertando de novo. Aí sim, houve um método bem consolidado. Hoje, de fato, a gente consegue aprender um novo idioma com o método Shadowing, com um material didático adequado. Inclusive, eu quero já deixar para vocês aí aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link do meu e-book chamado Pense e Haja como um Poliglota. Ele vai explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto, vai abranger um pouco mais, vai te ajudar a pensar como um verdadeiro poliglota. Se você quer alcançar outros idiomas, esse livro aqui é para você. Então vai lá, clica no link. Não tá caro, gente, tudo é muito bom para o preço que tá. Beleza? Gente, resumindo aqui para você, como é que você vai alcançar a fluência em inglês? Em 1 ano, 1 ano e meio? Teacher, pode ser em 1 ano? Pode, gente.
Pode. Não é conversa de guru. O pessoal que fica falando essas coisas tem um fundamento, eu posso atestar isso para vocês. O que a gente tem aqui? Primeiro, nós precisamos de um método consolidado e validado pelo tempo. Segundo, ouça os mais experientes. Por que eu fui atrás dos poliglotas? Principalmente os caras que já sabem 10, 15 idiomas. Eles atestaram aquilo. Então vocês precisam ir para a fonte, para aqueles que conhecem sobre isso. E o terceiro ponto é, tenha um bom material didático. Você pode ter o melhor método possível para alcançar a fluência, mas sem um material didático adequado, não vai servir de nada. E o quarto ponto, rotina de estudo. Se você não tiver uma rotina de estudo, sentar a bunda na cadeira para estudar, ter o seu planejamento muito bem estabelecido, você não vai chegar a lugar nenhum. Sinto muito lhe dizer, mas eu tô falando a verdade para você. Gente, não adianta. A gente só consegue ficar fluente em algo se a gente tem rotina, se a gente tem organização. Então vocês precisam se organizar. E o último ponto, quinto, foque. Sente, estude e vá até o final, não desista. Então, vamos recapitular os 5 pontos aqui. Vamos lá, vamos comigo aqui, ó. Primeiro ponto, um método consolidado pelo tempo. Segundo ponto, ouça os mais experientes. Terceiro ponto, tenha um bom material didático. Quarto, rotina de estudo. E o quinto, sente e estude. Não vai cair do céu, não tem mágica. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta agora aqui Shadowing para eu saber que você chegou aqui. E eu vou deixar na descrição do vídeo também o link do vídeo sobre Shadowing, que é sensacional, do hiperpoliglota Alexander Arguilles. Ele fala muito bem sobre isso. O vídeo tá todo em inglês, mas se você quiser saber mais um pouquinho, ou se você quiser que eu faça uma versão adaptada pra gente aqui do Brasil, comenta aqui embaixo aqui que eu quero saber, porque eu faço um vídeo sobre Shadowing explicando tintim por tintim pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e apertar o botão do like para ajudar o teacher aqui. A gente se vê na próxima. See you later. Bye, bye.